Presidente do Supremo e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, inaugura presídio estadual em Formosa, em Goiás. A unidade tem capacidade para 300 detentos. Depois de inaugurar o presídio, a ministra Carmen Lúcia disse que o cidadão tem de cobrar soluções para a área de segurança e que o Estado brasileiro não tem o direito de ser ineficiente. A agenda também inclui nova visita a Goiânia. Ministros do Supremo garantem posse de terras às comunidades quilombolas. Justiça de São Paulo condena 7 executivos do Banco Pan-Americano acusados de gestão fraudulenta. Suspensos efeitos de Assembleia de Acionistas da Oi, que elegeu diretores substitutos. E Justiça cria núcleo para quem quer apadrinhar crianças e adolescentes em João Pessoa, na Paraíba. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A presidente do Supremo e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, inaugurou hoje o presídio estadual de Formosa, em Goiás. O novo presídio ficou pronto com mais de 2 anos de atraso, mas vai suavizar a crise no sistema prisional do Estado. São 300 vagas. 200 serão ocupadas por internos do antigo presídio de Formosa e 100 por presos de outras cidades de Goiás considerados perigosos, como chefes de facções. Por isso, a nova unidade foi construída com o padrão de segurança máxima. A ministra Carmen Lúcia conheceu a infraestrutura do prédio, inclusive as celas. Esta visita da ministra é consequência de uma outra que ela fez ao Estado exatamente há um mês. Carmen Lúcia esteve em Goiânia logo depois de 3 rebeliões em presídios da região metropolitana da capital. Na época, ela cobrou e propôs soluções para enfrentar os problemas do sistema prisional. Hoje, na companhia do presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho, e do governador do estado, Marconi Perillo, a ministra lembrou que não basta a construção de novos presídios. Afirmou que a sociedade tem de cobrar segurança pública das autoridades e que o Estado brasileiro não pode ser ineficiente. O cidadão brasileiro espera poder voltar a confiar nas instituições, incluídas aí as instituições que tem que dar uma resposta. O cidadão brasileiro está cansado da ineficiência de nós todos, inclusive nós do Poder Judiciário, que por mais que tentemos, e tenho certeza estamos tentando, claro, temos sempre um débito enorme com a sociedade. E após essa inauguração, a ministra foi a Goiânia acompanhar a destruição de aproximadamente 3.000 armas. Ela também se reúne com autoridades do Judiciário para discutir a crise penitenciária. O repórter Gabriel Seafrey acompanha e por telefone tem as informações. A ministra Carmen Lúcia chegou em Goiânia por volta de 11h30 da manhã. Ela foi recepcionada por autoridades aqui do estado, como o governador Marconi Perillo. Da base aérea, ela seguiu direto para o Comando de Operações Especiais do Exército. Por lá, ela acompanhou a destruição de pouco mais de 3.000 armas que foram encaminhadas do Poder Judiciário para o Exército, já que é o Exército o responsável por fazer a destruição de todo esse armamento. O Tribunal de Justiça de Goiás repassou para o Exército 25.000 armas. Todas elas serão desativadas e depois destruídas. A cerimônia no Comando de Operações Especiais do Exército durou por volta de 10 minutos. Nesse momento, a presidente está no Fórum Cível, aqui em Goiânia, onde ela se reúne com autoridades do Poder Judiciário para discutir melhor essa questão da crise no sistema penitenciário, já que há pouco tempo foram registradas, na verdade, várias rebeliões no presídio de Aparecida de Goiânia, que é um município aqui na região metropolitana da capital. A ministra deve se reunir então com essas autoridades do Judiciário, traçar estratégias para melhorar essa situação aqui do sistema penitenciário, principalmente de Goiânia e da região da capital. A previsão é que a ministra volte no início da tarde para Brasília, depois de cumprir então toda essa agenda aqui em Goiás. A maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal decide pela manutenção do decreto que trata do reconhecimento e da titulação de terras quilombolas. O plenário retomou o julgamento de uma ação do Democratas. O partido questionou o decreto de 2003, que estabeleceu os critérios para reconhecimento, demarcação e titulação de terras quilombolas.
O Supremo começou a discutir o caso há 6 anos, com o voto do então relator, ministro César Peluso, hoje aposentado, que entendeu que a norma é inconstitucional. Mas a ministra Rosa Weber votou pela validade do decreto. Nessa quinta-feira, o julgamento foi retomado com o ministro Edson Fachin, que seguiu o voto da ministra Rosa Weber. Compreendo não ser necessária a edição de lei regulamentadora para conferir eficácia ao direito dos remanescentes de comunidades quilombolas à aquisição da propriedade das terras por ele ocupadas e, por isso, entendo não subsistir qualquer razão para inquinar o decreto 4887 de inconstitucionalidade. O ministro Dias Toffoli relembrou o voto dele numa sessão anterior, quando concordou parcialmente em manter o decreto. Para o ministro, os quilombolas só deveriam ter o título da terra em áreas que já estivessem sendo usadas pela comunidade na data de promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. A ocupação temporal à época da edição da Constituição, ressalvado também aqueles casos em que os quilombos foram tirados do local. O ministro Gilmar Mendes concordou com o marco temporal, mas o ministro Ricardo Lewandowski divergiu. Os remanescentes dos quilombolas são descendentes daqueles que estão fugindo há mais de 500 anos. Como é que se vai fazer uma prova de fatos que ocorreram há quase meio século atrás? Evidentemente, essa prova é impossível. A maioria dos ministros votou a favor do decreto. O direito de propriedade garantido aos remanescentes dos quilombos, que garante uma história integral do Brasil, integral no sentido de integrar todos os que fizeram, fazem, estão na sua história projetando-se para o futuro. Bom, e a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para comentar a sessão de ontem com a gente. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Bom, com exceção do ministro aposentado Peluso, todos os outros entenderam pela constitucionalidade da norma, pela validade da norma, não é? Isso talvez tenha sido o grande destaque da semana? Sem dúvida alguma, Érica. De todos os julgamentos que aconteceram, tanto na quarta-feira pela manhã, quarta à tarde, que envolviam planos de saúde, direito à saúde de consumidores, e na quinta-feira, que seriam essas terras dos remanescentes das comunidades quilombolas, sem dúvida alguma, esse talvez tenha sido o grande destaque, porque o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade já está no Supremo e teve início em 2012 e concluído ontem na sessão plenária, depois do voto do ministro Fachin, que acabou acompanhando a ministra Rosa Weber, cuja divergência acabou prevalecendo no plenário do Supremo. No julgamento, o ministro César Peluso, como você disse, ele já havia votado lá em 2012, entendendo que essa lei que regulamenta a identificação, a demarcação, delimitação e a titularização das terras para esses remanescentes dos quilombolas seria inconstitucional porque, para o ministro César Peluso, já aposentado, não poderia um artigo da Constituição Federal que garante esse direito ser regulamentado por um decreto. Então, o ministro César Peluso entendia que havia uma inconstitucionalidade formal e, portanto, considerava o decreto regulamentador totalmente inconstitucional. Mas os demais ministros presentes à sessão e que votaram posteriormente afastaram por completo essa inconstitucionalidade formal e acabaram entendendo que não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade na maneira como o legislador preferiu fazer todo esse reconhecimento dessas terras para garantir a titularidade e a posse das terras dos quilombolas. Houve uma pequena divergência aberta pelo ministro, na verdade uma terceira linha aberta pelo ministro Dias Toffoli, que proferiu seu voto no ano passado. Então nós tínhamos o ministro César Peluso, que julgava procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade em razão do vício formal, a ministra Rosa Weber, que considerou plenamente constitucional o decreto, e o ministro Dias Toffoli, que entendia que o decreto era constitucional, mas que haveria uma necessidade de se fixar um marco temporal para o reconhecimento da titularização dessas terras. E aí, nesse sentido, não significa que ele entendia inconstitucional o decreto, mas ele deu uma interpretação conforme a Constituição para se definir que aquelas terras ocupadas até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, deveriam ser reconhecidas a esses remanescentes e, eventualmente, aquelas terras que não estavam sendo ocupadas em razão de atos ilícitos de terceiros, também
também deveriam ser reconhecidas judicialmente. Mas nesse ponto, nessa pequena divergência, ele foi acompanhado apenas pelo ministro Gilmar Mendes, que concordava com essa interpretação conforme. Mas, no geral, os ministros acabaram concluindo que o decreto de 2003 é possível, sim, que regulamente a Constituição, o artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias, porque se trata de um direito fundamental e, como um direito fundamental, à luz do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição, trata-se de uma norma autoaplicável e que não necessitaria de uma lei para regulamentá-lo. Então, esse decreto pode, sim, regulamentar a matéria, não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade e essas terras, desde que ocupadas, devem ser reconhecidas pelo Estado. Esse foi o grande julgamento realizado na sessão plenária de ontem, quer dizer, encerrado esse julgamento, que, como eu disse, teve início em 2012, quando ainda o ministro César Peluso estava nessa corte. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até. E a Justiça de São Paulo condenou 7 ex-diretores do Banco Pan-Americano. Eles são acusados de gestão fraudulenta e crimes de colarinho branco entre os anos de 2007 e 2010. Aline Barcelos tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. O Banco Pan-Americano recebeu um aporte do Fundo Garantidor em 2010 para evitar uma liquidação pelo Banco Central. O banco teria escondido um rombo bilionário e os seus executivos foram acusados de fraude fiscal. No ano seguinte, o Banco Pan-Americano foi vendido. Na sentença do juiz João Batista Gonçalves, da 6ª Vara Federal Criminal em São Paulo, ele julgou parcialmente procedente o pedido do Ministério Público. O documento diz que os executivos do Pan-Americano teriam criado um sistema para mascarar os resultados do banco. Com isso, eles mantinham a credibilidade no mercado financeiro e conseguiam recursos para manter as suas linhas de crédito. A decisão cabe recurso e os executivos podem responder em liberdade. Érica. Obrigada, Aline. Justiça condena o hospital conveniado ao Sistema Único de Saúde por cobranças indevidas a pacientes que deveriam ter recebido atendimento na rede pública. É a terceira vez que Onivaldo procura um núcleo de saúde da Defensoria Pública do Distrito Federal para tentar um leito de UTI na rede pública para a mãe dele, de 68 anos, que sofre com problemas cardíacos e está com infecção. Por determinação judicial, ela já deveria estar na unidade de terapia intensiva, mas a decisão já foi descumprida 2 vezes. Como cidadão, se você fica refém do Estado, né, na condição de você não ter condições de agir e na dependência do Estado agir e ele omitir esse tratamento. E segundo Onivaldo, pagar a internação na rede particular seria impossível para a família. Os valores são assustadores, né? Assim, 4.800, isso diária, sem o custo do médico, sem o custo dos medicamentos à parte, se porventura ela vier a precisar, e com certeza vai precisar. Muitas famílias enfrentam o mesmo drama. Para se ter uma ideia, só o Núcleo de Saúde da Defensoria Pública do Distrito Federal realizou no ano passado mais de 1.100 atendimentos relacionados à busca por UTI e entrou com 709 ações judiciais solicitando leitos. O defensor titular da unidade explica que alguns casos são solucionados sem precisar acionar a justiça, mas há também muitos outros parecidos com o de Onivaldo. Ele esclarece ainda que há hospitais particulares que são conveniados ao SUS e têm vagas disponíveis para pacientes da rede pública. A prestação de serviços no campo da saúde pública é de forma direta, através dos hospitais e unidades de saúde públicas, ou indireta, através da realização de convênios e contratos com hospitais privados, que recebem dinheiro público para a prestação de serviços dirigidos aos pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde. Então, existem alguns leitos de UTI de hospitais particulares que estão à disposição do poder público. E não é uma questão de caridade, o hospital particular recebe por isso. Pois é, mas mesmo sendo conveniado ao SUS, um hospital em Goiás não informava o número de vagas disponíveis de UTI e negava a existência dos leitos para atendimento pelo SUS. Com isso, os familiares acabavam pagando pela internação quando deveriam ter sido atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Uma pessoa chegou a pagar mais de R$17 mil ao hospital.
O caso foi parar na Justiça Federal. Em primeira instância, a instituição de saúde não foi condenada, mas o Ministério Público Federal e a União recorreram ao TRF da Primeira Região. O MPF alegou que existem provas suficientes para demonstrar que houve recusa ao atendimento, o que configura ofensa ao direito à saúde, à confiabilidade do SUS e aos direitos individuais homogêneos de pacientes lesados. Para o relator do caso, o juiz federal convocado Rodrigo Navarro de Oliveira, as irregularidades foram comprovadas e eram recorrentes no local. A quinta turma entendeu que o Instituto praticou atos que atingiram o direito à saúde e produziram uma imagem ainda mais negativa do serviço público de saúde oferecido no país. O colegiado, então, condenou o hospital ao ressarcimento por danos morais difusos e por danos materiais e morais, suportados pelos pacientes prejudicados por cobranças indevidas. A Justiça Federal do Rio de Janeiro decidiu revogar a prisão domiciliar do empresário Fernando Cavendish, dono da construtora Delta. Com a decisão, o empresário acompanhará os processos em liberdade e está proibido de viajar para o exterior. O Ministério Público concordou com o pedido da defesa do empresário. Ele estava em prisão domiciliar desde agosto de 2016, acusado de participar de um esquema de corrupção no governo do Rio de Janeiro. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça. Suspensos os efeitos da Assembleia de Acionistas da Oi, que elegeu diretores substitutos. Voltamos já já. O juiz Ricardo Lafayette Campos, da 7ª Vara Empresarial do Rio, suspendeu por meio de liminar os efeitos de todas as deliberações da Assembleia de Acionistas da Oi, que elegeu diretores substitutos, incluindo um novo presidente para a operadora. Evne Araújo tem outras informações para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. O pedido de suspensão foi feito pelos próprios funcionários da Oi. Segundo a empresa, essa Assembleia de Acionistas Minoritários foi realizada de forma ilegal. Além disso, essa medida teria afrontado os termos do plano de recuperação judicial da empresa firmado com o Poder Judiciário. Segundo o magistrado que analisou o caso, já havia diversas decisões anteriores que vedavam qualquer ato que inviabilizasse o cumprimento desse acordo. Érica. Obrigada, Evne. A Justiça negou o pedido para que o técnico de informática, Guilherme Longo, preste um novo depoimento no processo em que é acusado de matar o enteado, o menino Joaquim Ponte Marques, de 3 anos, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. No pedido, o advogado Antônio Carlos de Oliveira alegava que Longo poderia esclarecer as circunstâncias de uma entrevista veiculada por uma emissora de TV, em que confessou o crime ocorrido em novembro de 2013. Na decisão, a juíza Rebeca Mendes Batista descarta o novo interrogatório, afirmando que nenhum fato novo foi inserido no processo. A defesa ainda aguarda a decisão sobre um pedido de habeas corpus. Ministros do Superior Tribunal de Justiça decidem que vara de violência contra a mulher tem competência para autorizar viagem da mãe com filho menor ao exterior. A terceira turma do STJ fixou o entendimento de que as varas especializadas em violência doméstica ou familiar podem analisar pedidos de viagem internacional de menor acompanhado apenas pela mãe. Essa advogada de direito de família explica que, apesar do objetivo das varas especializadas em violência doméstica seja cuidar da saúde mental e física da mulher vítima de violência, ela também é responsável por proteger as questões familiares. Quando você agride uma mulher, uma mãe, você de alguma forma está agredindo também e colocando os filhos em risco, né? E aí ainda que se caracterize, se diga que há a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que seria uma vara especializada para se decidir questões de guarda, regulamentação de visita do menor, essa competência ela foi estendida para a vara da violência doméstica e familiar, uma vez que, como se tem uma medida protetiva e há um risco desse agressor praticar ou continuar perpetuando a violência, então é uma forma de você também prevenir
né, e resguardar o direito desse menor. Uma mulher boliviana, suposta vítima de violência física e psicológica, entrou com pedido para voltar à terra natal com o filho de apenas 1 ano de idade. O pedido foi aceito pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar, que aplicou medidas protetivas contra o ex-companheiro da mulher. Além de conceder a guarda da criança à mãe, o magistrado de primeira instância autorizou que ela viajasse para o exterior com o bebê. A justificativa é de que a mulher estaria em situação frágil se permanecesse em uma casa de abrigo no Brasil. Porém, a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do DF. O TJDFT aceitou o recurso do pai da criança, que se opôs à viagem da mãe e defendeu que a questão fosse analisada pela Vara da Infância e Juventude. Mas, no STJ, o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Belize, lembrou que o artigo 14 da Lei Maria da Penha define a competência civil e criminal das varas especializadas da violência contra a mulher para o julgamento e execução de casos de violência doméstica e familiar. O magistrado destacou ainda que a guarda unilateral e a autorização da mulher de viajar com o filho sem a necessidade do consentimento do pai é uma medida protetiva de urgência para neutralizar a situação de violência que a mulher se encontra. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Concurso público, por si só, é uma tensão para os candidatos e a disputa por uma vaga pode continuar até mesmo depois de ser aprovado. É que, em caso de desistência, a ordem de classificação deve ser respeitada. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal foi aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça ao determinar imediata nomeação de candidato aprovado em 4º lugar para o cargo de fiscal agropecuário do Tocantins. O concurso oferecia uma vaga imediata e outra para cadastro reserva, mas no caso, os 3 primeiros colocados desistiram. O candidato que estava em 4ª colocação decidiu entrar com um mandado de segurança. Ele alegou que, devido à falta de interesse dos candidatos em melhor colocação em assumir o cargo, ele adquiriu a posição dentro da vaga oferecida pelo concurso e, por isso, passou a ter direito à nomeação ao cargo. O Tribunal de Justiça do Tocantins negou o pedido e o caso veio parar no STJ. Ao analisar o recurso da defesa do candidato, o ministro Herman Benjamin lembrou que o STF firmou o entendimento de que, havendo desistência de candidatos melhor classificados, os seguintes passam a constar dentro do número de vagas e têm direito à vaga disputada. Com isso, o ministro reformou a decisão da Justiça Estadual e determinou a nomeação imediata do candidato. Adotar ou apadrinhar. Em João Pessoa, na Paraíba, já existe um núcleo para quem quer participar da vida de uma criança ou adolescente de uma forma bem especial. É possível fazer a diferença para quem tanto espera pela presença de um pai e de uma mãe. A partir de agora, a comarca de João Pessoa conta com um núcleo de apadrinhamento. O Fórum da Infância e Juventude, por meio da primeira vara da Infância e Juventude da capital, inaugurou o NAPSE, Núcleo de Apadrinhamento Sorriso Infanto-Juvenil. O juiz Adailton Lacê, titular da unidade e coordenador da Infância e Juventude da capital, explicou como funciona o apadrinhamento e lembrou que sua previsão legal parte do Estatuto da Criança e do Adolescente. Está previsto agora no Estatuto, onde aquela pessoa que não pretende adotar, ela pode de qualquer forma incluir aquela criança na comunidade, ou seja, ela pode trazer aquela criança para o seu lar, levar para festas, para eventos culturais, enfim, nós temos aqui 3 modalidades de apadrinhamento, né? O apadrinhamento afetivo, o financeiro e o social. Célia Regina e o marido Alexandre se tornaram padrinhos afetivos logo depois que se aposentaram. Eles falaram sobre o significado dessa decisão que desde então vem transformando suas vidas. Surgiu da necessidade de poder contribuir com o bem-estar de outra pessoa, no caso, as crianças, né? Você vê a criança quebrar todo aquele estigma da origem, da convivência familiar original, né? E elas começarem a absorver um pouquinho do amor que a gente tem para dar. E elas veem que é um amor sem fins nenhum por trás, a não ser amor por amor. E você vê isso dar fruto. Eu acho que isso é a maior recompensa que existe. E se você se interessa em ser madrinha ou padrinho de uma criança ou adolescente, entre em contato com o Núcleo de Apadrinhamento da primeira vara da Infância e Juventude da capital.
Vocês podem vir até o fórum, até o setor de acolhimento aqui na primeira vara da Infância e da Juventude. Podem entrar no nosso Instagram, que é o Meu Padrinho Legal. Podem entrar também no Facebook, que é NAPSE TJPB. E podem ligar. Já a madrinha Nélvia Maria, mãe de 2 filhas, optou pelo apadrinhamento social. Muitas vezes chegamos lá, elas precisam de alguém que dê a comidinha delas e que dê de uma forma diferente. Então, eu estou lá, Cidade Viva também está lá, enfim, todos os padrinhos para darmos amor, né, em primeiro lugar, e sem exigir nada em troca. Frutas brasileiras que você nunca viu e nem imagina o gosto que tem. O Meio Ambiente por Inteiro conta um pouco da história de um autodidata que se intitula como domesticador de frutíferas. O homem tem mais de 1000 espécies plantadas. Uma delas tem gosto salgado. Quer fazer um teste de mercado? Vá até a feira e tente comprar saputá ou fruta do milagre. O Meio Ambiente conta mais sobre essa história amanhã ao 12h30. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, um ótimo fim de semana de carnaval e a gente se vê novamente na segunda. Até lá.